dia, boa noite, bom tudo para vocês, tá? Olha, muita paz para vocês, muita paz mesmo. A aula de hoje, gente, é gramática e a gente vai continuar a morfologia das grandes classes de palavras. Então, nós vamos falar agora sobre o adjetivo. O adjetivo. Olha, de uma forma geral, nós conversamos e usamos muito adjetivo, né? A nossa fala é muito rica em adjetivo, então é uma das grandes classes, ela é importantíssima para a comunicação, tá? De uma forma geral, o conceito é o seguinte: o adjetivo é uma palavra variável, tudo bem? E tem a função de caracterizar o substantivo. Em algumas gramáticas vocês podem achar também a seguinte definição, que tem a função de caracterizar o substantivo e o pronome, tá? Existe essa possibilidade. Tem gente que fala assim, mas o pronome sim. O pronome é quando a gente vai fazer um processo de coesão, né? Então, por exemplo, a menina é linda, ela é linda. Então, eu substituí, né, o substantivo por um pronome e o adjetivo continua caracterizando. Então, existem essas duas versões. Aquelas que são mais completas, que atribuem a ideia de pronome, e aquelas que são mais, né, tipo, é isso aí mesmo, mais simplistas, mais funcionais, tá? Aí vocês me viram falando, Liliane, o que é uma palavra variável? Normalmente, uma palavra variável quer dizer aquela que admite plural, flexão no plural, e flexão de plural, perdão, e flexão de gênero. Por isso que a gente fala que o adjetivo, né, são palavras variáveis. E elas vão atribuir características ao substantivo ou ao pronome. Que tipo de característica, Liliane? Por exemplo, um defeito, um modo de ser, por exemplo, uma aparência ou um estado, que seja qualquer tipo de característica mesmo. Uma coisa muito importante sobre o adjetivo, sabe o que é? O adjetivo, gente, ele pode aparecer antes ou depois do substantivo. Pode ocorrer, tá? Antes ou depois. Em determinados casos, semanticamente, quer dizer, em termos de sentido, tanto faz ele vir antes ou depois do substantivo. Mantém o mesmo sentido, tá? A gente até fez um exercício na aula de substantivo, né? Em que a questão pedia aquela alternativa em que não havia problema nenhum, não havia mudança de sentido, né? Quando se mudava o adjetivo de posição. Se você não viu, volta lá, tá na aula 2 de substantivo, no finalzinho da aula 2, tá? Mas, tá? Muitas vezes, quando a gente altera essa posição do adjetivo aí, o que pode acontecer? Pode acontecer uma mudança de sentido, tá? Ou seja, eu posso, digamos assim, falar uma coisa, dependendo da posição do adjetivo, e falar outra completamente diferente, dependendo da posição do adjetivo. Ah, tá, Liliane, beleza, entendi. Me dá um exemplo agora, tá? Então, por exemplo, estou com um carro novo. Gente, quando eu falo que eu estou com um carro novo, entende-se que meu carro é zero bala, né? O carro é novo, tá? Ok. Agora, se eu digo que eu estou com um novo carro, quer dizer, é um carro diferente do que eu tinha. Ele é novo para mim. Então, eu altero o sentido o sentido da frase. Eu estou dizendo coisas diferentes. Simplesmente por ter mudado a posição do adjetivo em relação ao substantivo, tá? Então, isso é muito importante. E muitas questões aparecem justamente com esse timbre aí, tá? De você identificar que mudou o sentido pela mudança de posição. Então, tem que ficar muito atento mesmo a isso, tá? Bom,
Sobre os adjetivos, assim como os substantivos, eles possuem uma classificação, tá? Bom, Ariane, os substantivos a gente conversou sobre a classificação? Sim, a gente falou do simples, do composto, a gente falou do concreto, do abstrato, nós falamos tudo isso, tá? No caso do adjetivo, nós vamos ter as classificações, mas as classificações são mais simples. Realmente o adjetivo é uma classe mais simples mesmo. Então, por exemplo, o que seria um adjetivo simples? Por exemplo, verde, belo, feio, tá? São adjetivos simples, ou seja, com um radical, por exemplo, tá? O que seria um substantivo? Um adjetivo composto. Um adjetivo composto é, por exemplo, verde oliva, tá? Afro-brasileiro, por exemplo, ou seja, é formado de dois radicais, é a formação de duas palavras aí, nós vamos ter um adjetivo composto, tá? Vamos ter também um adjetivo primitivo. Exemplo de um adjetivo primitivo: belo, feio, tá? E é claro que, se eu tenho primitivo, eu vou ter o adjetivo derivado. O adjetivo derivado, ele vai partir de uma palavra primitiva, tá? Então, por exemplo, gostoso, ou coisa tipo, nossa, ele tá tão nervoso hoje, né? Esse nervoso vem da palavra nervo, olha, é uma palavra derivada, é um adjetivo derivado, tá? Então, observa que, no caso do adjetivo, a classificação é bem simples mesmo, ela é super simples. Então, vai ser simples, composto, primitivo, derivado. Pronto, simples assim, tá? Bom, e ainda sobre o adjetivo, nós vamos ter uma coisa chamada flexão. Flexão. Quando eu falo flexão, pode ser de gênero ou pode ser de número, tá? Então, toda vez gramaticalmente que eu falar flexão, ou eu estou me referindo a gênero ou eu estou me referindo a número. Então, vamos começar com a flexão de gênero. Lembra, gênero em português é o quê? Masculino e feminino, tá? Então, de acordo com a flexão de gênero, assim como os substantivos, nós vamos poder ter aqueles que são chamados de uniformes e aqueles que são chamados de biformes. Aqueles que são chamados de uniforme, nós já vimos que o prefixo uni quer dizer um. Então, quer dizer uma forma para atender a dois gêneros. Tudo bem? Isso é normal. Então, por exemplo, inteligente. Eu posso dizer a garota é inteligente e eu posso dizer o garoto é inteligente. Observa que eu mexi no gênero do substantivo, falei a garota, depois falei o garoto, mas mantive, né, o adjetivo inteligente da mesma forma, porque ele é uniforme. Do mesmo jeito que a gente tem inteligente, podemos ter, por exemplo, simples, não tem problema. A casa é simples, o carro é simples. Usei feminino e masculino e mantive o simples da mesma forma, porque é uniforme. Ou, por exemplo, grande, né? Eu posso dizer, por exemplo, o poço é grande e posso dizer a lagoa é grande. Lagoa feminino, poço masculino, mas o adjetivo se mantém igual para os dois gêneros. Então, isso é chamado de adjetivo uniforme. Tudo bem? Bom, do mesmo jeito que eu tenho o adjetivo uniforme, eu vou ter o adjetivo biforme. O adjetivo biforme, gente, ele é formado, digamos assim, ele possui, não é formado, ele possui uma variação, tudo bem? Para o gênero feminino e para o gênero masculino. Então, por exemplo, a garota é bonita, o garoto é bonito. Então, observa que o adjetivo aí, ó, ele vai concordar
em gênero com o substantivo, porque ele é biforme, tá? Ou, por exemplo, completo e completa. Ela fez a tarefa completa. Ele fez o dever completo. Observa de novo. Eu fiz a concordância com o substantivo em gênero, porque é biforme, tá? Ou pequeno, né? Por exemplo, ela tinha uma mão pequena. Ele tinha um pé pequeno. Então, a gente faz a concordância. Então, o gênero do adjetivo é muito simples. Observa que é mais simples do que o gênero do substantivo. Porque o gênero do substantivo tem aquelas divisões que a gente conversou, né? Do uniforme ser comum de dois, sobrecomum, de ser epseno. Aqui não. Aqui é tudo muito simples. Ou ele é uniforme e atende aos dois gêneros, ou ele é biforme e ele vai concordar com o gênero do substantivo em questão. Então a gente consegue perceber que o adjetivo não é uma classe tão complicada assim, né? Ok. Bom, o que acontece? Quando a gente fala sobre flexão de número do adjetivo composto. Eu já te expliquei o que é adjetivo composto, né? Eu falei pra vocês coisas tipo assim, verde, oliva e assim vai. Existe uma regra geral. Fato. Isso é bom quando tem regra geral, né, gente? Eu curto bastante, porque simplifica, ocupa menos espaço na HD da gente aqui, ó. Então, por exemplo, pela regra geral, tá? Normalmente, flexiona-se o último elemento do adjetivo composto. É a regra geral, tá? Então, por exemplo, vermelho escuro, né? Eu posso dizer terno vermelho escuro. Nossa, deve ser um horror. Mas enfim, terno vermelho escuro. Normalmente, pela regra geral, vamos flexionar o último elemento. Então, vai ficar ternos vermelho escuros. Eu sei que é estranho, porque a gente não usa muito, né? Ternos vermelho no singular, escuros no plural. Essa é a regra geral. Em grande maioria funciona assim, tá? Mas não existe língua portuguesa se não houver exceção. Vocês conhecem aquele ditado que para cada regra há uma exceção. Não é muito diferente disso, não. Tem algumas exceções, sim, tá? A primeira exceção é o seguinte. Se o último elemento, o último, tá? For um substantivo, se o último elemento for um substantivo, tá? O adjetivo composto não vai para o plural, só o substantivo. Eliane, me dá um exemplo do terno vermelho sangue. Observa, sangue é um substantivo, certo? Então, a expressão vermelho sangue, ela não vai admitir plural em nenhuma parte dela. Ah, então como é que vai ficar? Ternos, vermelho, sangue, no singular. Sempre que a última palavra for um substantivo, é tudo no singular. Só o substantivo inicial é que vai variar, tá? Então isso é uma exceção. Segunda exceção. Toda vez que aparecer a expressão cor de, a gente usa muito, né? Por exemplo, cor de rosa, a gente usa muito. Toda vez que apareceu cor de, é tudo no singular também. Tudo no singular. Então, por exemplo, blusa cor de rosa. Plural, blusas cor de rosa. Tudo bem? Então, toda vez que aparecer a expressão cor de, mantenha no singular e aí só o substantivo equivalente é que vai para o plural. É a segunda exceção, tá? Terceira exceção, azul celeste e azul marinho. Sempre vão ficar no singular, sempre mesmo, tá?
Não existe nada além disso. Então, por exemplo, tá? Tenho vários sapatos, nossa senhora, azul marinho. Vários sapatos, ok? É o substantivo equivalente, azul marinho. Azul marinho é azul marinho, azul celeste é azul celeste. Sempre, sempre, sempre no singular, tá? Bom, quarta exceção. A quarta exceção é a palavra surdo-mudo, tá? Surdo-mudo vai admitir plural nas duas palavras, por isso é uma exceção. Então, por exemplo, o plural de surdo-mudo vai ser surdos-mudos. Tudo bem? Surdos-mudos. Então, é uma exceção. Então, vamos reprisar isso bem rapidinho, tá? Regra geral. A regra geral, só o último elemento vai para o plural, ok? Exceção 1. Se o último elemento for um substantivo, fica tudo no singular. Exceção 2. Sempre que aparecer a expressão cor de, é tudo no singular. Exceção 3. Azul marinho e azul celeste, sempre no singular. Exceção 4. Surdo, mudo, admite plural nas duas palavras. Surdo, surdos, mudos. Ok? Beleza. Bom, e aí nós vamos ter uma coisa chamada locução adjetiva. Ok? A gente usa muito locução adjetiva. A locução adjetiva é um sintagma preposicional. Tá? Que tem uma função equivalente a um adjetivo. Então, observa que é um sintagma preposicional com uma função equivalente, ou seja, que equivale a um adjetivo. Beleza. Aline, então equivale àquela definição que você colocou de caracterizar um substantivo? Sim. Sim, só que é um sintagma preposicional. Nossa senhora, gente, pelo amor de Deus, Senhor, eu falei tanto essa palavra que eu até embolei. Sintagma preposicional. Me dá um exemplo? Dou, claro que eu te dou um exemplo, sem problema nenhum. Então vamos lá, olha pra você ver, tá? A gente fala, por exemplo, amor materno. Amor materno. Materno é um adjetivo que está caracterizando amor. Certo? Adjetivo simples, normal, desse que a gente está conversando até agora. Ok. Agora observa que materno pode ser transformada numa locução. Então vai ficar como? Amor de mãe. Esse de mãe aí vai ser uma locução adjetiva. Isso que chamamos de sintagma preposicional. Nossa senhora, gente, preposicional. Porque tem a preposição aí, ó. Amor de mãe. Tudo bem? Ou um outro exemplo, tá? Eu posso falar homem brasileiro. Ok. Brasileiro vai se referir a homem. Tá bom, é um adjetivo normal e simples. Tá? Isso quer dizer que eu posso falar, por exemplo, homem do Brasil. Aí, criei a locução adjetiva. Tá vendo? Funciona. Ou, por exemplo, se eu disser presente régio, por exemplo, presente régio. Régio está se referindo a presente. Tá, vamos criar a locução agora? Vamos, tá? Presente de rei. Presente de rei. Pronto, tá aí, ó, a locução adjetiva. Ok? Bom, pode ser que vocês possam estar pensando, Liliane, então sempre vai ter essa preposição? Sim, sempre vai ter essa preposição. O próprio nome já explica que tem a preposição. Tá bom? Ok. Bom, no mais, senhoras e senhores,
Eu agradeço muito vocês terem me acompanhado até aqui. Muitíssimo obrigado. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês que o adjetivo é uma classe super importante, mas ela é muito tranquila da gente assimilar, da gente entender, tá? Bom, não perca, na próxima aula a gente vai dar continuidade em morfologia e vamos falar um pouquinho de verbos. Verbos é uma aula um pouquinho grande mesmo, tá, gente? Mas vai dar certo, a gente vai fazer, vai ficar legal pra caramba e é uma das grandes classes de palavras também, tá? Então eu aguardo vocês na próxima videoaula. Queria muito agradecer a vocês, muito obrigada mesmo. Muita paz pra vocês, fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Beijo, gente, tchau!